32 mil para quem traduz isso aqui agora. Bora ver quem é bilíngue nesse lugar. Ele disse rindo alto, gravando um story para os amigos do Close Friends, enquanto balançava um envelope com selo da DHL e palavras indecifráveis impressas. A sala inteira explodiu em risadas. Era mais uma manhã qualquer, no 17º andar da sede mineira da Transglobal Logistics. Mas, para Cristina, era só mais um turno invisível entre panos e lixeiras. Ela não costumava olhar diretamente para os rostos. Já tinha aprendido na dor que quem carrega crachá de terceirizada só é notada quando atrapalha. Mas naquele dia, ela ergueu os olhos e viu o papel que poderia mudar tudo. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Eduardo Melo, 41 anos, terno alinhado, barba milimetricamente desenhada, era o retrato da arrogância corporativa em tempos de LinkedIn performático. Diretor executivo da filial brasileira, colecionava frases motivacionais e desprezos velados por quem não estivesse na sala dos tomadores de decisão. Com seu inglês fluente e ego ainda mais, não tolerava incompetência, exceto a própria, quando disfarçada de carisma. Cristina Araújo, 45, o conhecia de longe. 2 anos limpando aquele prédio, ouvindo as mesmas piadas, as mesmas reuniões, o mesmo silêncio entre colegas que fingiam não vê-la. Ninguém ali sabia que, antes dos panos e da invisibilidade, ela ensinava literatura comparada na UFMG. Mas ninguém perguntava. E Cristina havia parado de contar. Na copa do 11º andar, enquanto esfregava o chão com o velho rodo de borracha rachada, Cristina escutava as risadas que vinham da sala de reuniões envidraçada. Era sempre assim. Gente engravatada rindo alto de piadas que ela já sabia o final. Só que dessa vez, algo chamou sua atenção. A menção a uma língua estrangeira e uma aposta absurda. 32 mil reais. Ecoou como um trovão dentro do peito. Ela sabia o idioma. Magiar. Quase ninguém no Brasil sabia. Mas ela sim. Aprendera na marra durante um doutorado sanduíche em Budapeste, antes de sua vida virar de cabeça para baixo. Engoliu seco. Pensou na filha, Mariana, deitada em casa, pálida, mas um surto de lúpus se anunciando. A ideia de se expor num ambiente como aquele era desconfortável, mas perder uma chance dessas doía ainda mais. E foi nesse embate interno que ela enxugou as mãos na barra do uniforme e tomou coragem. Aproximou-se com passos lentos, como quem entra num campo minado. Ninguém notou de imediato. A atenção estava no celular de Eduardo, que seguia gravando como se fosse o apresentador de um reality show de escritório. Cristina pigarreou. Silêncio. Ela então falou com voz baixa, mas firme. Posso dar uma olhada se não se importar. Houve um instante de pausa. Aquele tipo de silêncio que antecede uma piada cruel. E ela veio. O gerente de operações, um sujeito chamado César, gorducho, risonho e sem filtro, foi o primeiro a zombar. A zeladora, quer brincar de tradutora agora? Eduardo não conteve o riso. Vai nessa, professora. Te dou o meu salário se conseguir traduzir isso aí. A sala riu junto. Uma estagiária até filmou, pensando em postar depois nos stories. Cristina, mesmo com o rosto corando, estendeu a mão com tranquilidade. Pegou o envelope, girou nos dedos, leu as primeiras linhas. E ali, algo mudou. Seu semblante se fechou, os olhos focaram. A sala, curiosamente, também silenciou. Cristina demorou menos de 1 minuto para decifrar o que tinha em mãos. Era um documento oficial jurídico redigido com formalidade em húngaro, o tipo de correspondência que não se envia por engano. Ela respirou fundo, ergueu os olhos e olhou diretamente para Eduardo. É um comunicado de herança, oficial, de um parente seu na Hungria. A frase caiu como um balde de água fria no centro da sala. Ninguém riu, ninguém sequer piscou. Eduardo, por instinto, tentou desdenhar. Ah, claro, herança húngara. Só falta dizer que sou príncipe de Budapeste. Mas a insegurança já começava a brotar no canto dos seus olhos. Cristina não sorriu, nem rebateu. Apenas continuou lendo.
O documento diz que há um patrimônio estimado em cerca de 4,2 milhões de euros. Mas o prazo para confirmar o recebimento é hoje, até às 18 horas. Caso contrário, será revertido ao Estado húngaro. A tensão aumentava no ar. O riso virou calafrio. Eduardo agora não sabia se ria ou chorava. Você tá de brincadeira, né? Ele tentou ainda manter a pose. Pegou o celular, digitou tradutor de húngaro urgente e ligou para 2 agências em sequência. A resposta foi a mesma. Hoje não temos ninguém disponível com fluência em magiar. O relógio marcava 10h27 da manhã. O prazo parecia confortável, mas o desespero é um péssimo cronômetro. Cristina, sem se alterar, pegou o próprio celular antigo, rabiscado na lateral, abriu o WhatsApp e gravou um áudio. Judite, tudo bem? Aqui é a Cristina, da época do consulado. Estou com um documento aqui, húngaro oficial. Preciso de uma segunda opinião. Pode ouvir e me dizer? Anexou uma imagem do envelope. O áudio de resposta chegou menos de 2 minutos depois. Cristina, esses papéis são legítimos. Isso é sério. Você ainda trabalha com tradução? Posso te indicar para a embaixada se quiser. O viva-voz estava ativado. Todos na sala ouviram. Eduardo gelou. César coçou a cabeça. A estagiária parou de filmar. Eduardo ficou imóvel por alguns segundos. Depois andou de um lado para o outro, como quem tenta escapar de um pesadelo lógico. Quanto tempo leva para traduzir esse negócio? Tem termos técnicos aí? Perguntou, tentando recuperar o controle da situação. Cristina olhou para ele como quem avalia um paciente nervoso. Se eu fizer sozinha, leva cerca de 3 horas, mas vou precisar de um computador, silêncio e acesso a um dicionário técnico que posso consultar online. Um dos coordenadores tentou intervir. Mas você não é da limpeza? Cristina respirou devagar. Sou, mas também sou formada em letras. Doutora em linguística pela UFMG, com passagens em programas internacionais. Falo 5 idiomas. Húngaro é só um deles. A sala congelou. Ninguém conseguia esconder o constrangimento. O silêncio, dessa vez, não era de deboche, era de culpa. Eduardo, entre a humilhação e o medo de perder os milhões, balbuciou. Você quer o quê para fazer isso? Quero o que foi prometido. Os 32 mil reais. Publicamente. Cristina respondeu com firmeza, mantendo a postura de quem já foi muito desacreditada antes. Eduardo engoliu seco. Sabia que ela tinha razão. Estava tudo gravado. O story ainda estava salvo no Instagram. E provavelmente alguém ali já tinha feito um print. O gerente de RH, que antes rira junto, agora cochichava com outro colega. Estava claro que, se ele não cumprisse a promessa, a história poderia vazar. E Eduardo não gostava de manchetes ruins, especialmente as que o expunham como arrogante e desonesto. Tá, fechado, disse com voz baixa. Tem uma sala vazia no andar de baixo. Vou pedir para liberarem. Cristina assentiu. Não agradeceu. Não pediu desculpas por nada. Apenas caminhou com calma em direção ao elevador, enquanto todos acompanhavam em silêncio. Pela primeira vez em 2 anos, alguém naquele andar teve a decência de abrir espaço quando ela passou. A sala improvisada no 14º andar era usada esporadicamente para entrevistas. Uma mesa simples, 2 cadeiras e um computador antigo com teclado empoeirado. Cristina entrou, ligou o monitor, conectou-se à internet pelo próprio chip e começou a trabalhar. Enquanto isso, Eduardo, parado do lado de fora, com as mãos nos bolsos, era observado de longe pelos próprios funcionários. Aquela cena desconcertava. O homem que sempre teve todas as respostas, agora dependia da única pessoa que ele jamais imaginaria. Mais do que isso, alguém que ele desprezava em silêncio. Nos grupos internos, o burburinho se espalhava. Uma mensagem com a frase "A mulher da limpeza está salvando 18 milhões de do chefão" circulava em diversos setores. Mas a segunda metade da frase era mais respeitosa. E ele prometeu 32 mil ao vivo. Vai ter que pagar. Pela primeira vez, Cristina não era vista como uma sombra. Ela era o centro de tudo. Durante as horas que se seguiram,
Cristina digitava com precisão cirúrgica, alternando entre sites técnicos, dicionários especializados e contatos discretos. Fez anotações à mão, rabiscou algumas observações, preparou a versão oficial da resposta exigida pelas autoridades húngaras e elaborou o e-mail formal que precisava ser enviado. Do lado de fora, Eduardo tentava manter a pose, mas já não conseguia. Estava pálido, com suor nas têmporas e um silêncio incomum nos lábios. Quando alguém se aproximava para saber se estava tudo bem, ele só respondia com um aceno nervoso. Às 14h55, Cristina saiu da sala com uma pasta na mão e entregou a ele. Aqui está a tradução integral, a resposta jurídica pronta e o e-mail redigido em magiar com as devidas fórmulas diplomáticas. Eduardo abriu os documentos, leu as primeiras linhas com a testa franzida e não disse nada. Mas seus olhos tremiam. Ele sabia, se dependesse só dele, teria perdido tudo. Cristina ainda estava com a mão estendida quando Eduardo tirou a carteira do paletó. Mas não era por honestidade, era pelo medo da vergonha pública. Pegou o celular, abriu o aplicativo do banco e perguntou: "Qual é sua chave Pix?" Ela ditou com calma: cristina.araújo@ufmjagmail.com. Um segundo, Eduardo digitou, e então enviou. O comprovante apareceu na tela. R$32.000. Transferência concluída. Cristina apenas agradeceu com um aceno leve. Nada de sorriso, nada de empolgação. Como quem já aprendeu que dignidade não é moeda de troca. O diretor de RH se aproximou querendo parabenizar pelo trabalho, mas Cristina não estendeu a mão. Apenas disse: "Ainda tenho mais 2 andares para limpar", e se afastou. O silêncio atrás dela era tão denso que parecia pesar no carpete. A funcionária invisível tinha acabado de provar que competência não usa crachá de prestígio. Ela não queria aplausos, queria respeito, e isso finalmente começava a nascer ali. Enquanto Cristina descia pelo elevador de serviço, já com o uniforme manchado de produtos de limpeza, Eduardo se trancou na própria sala. Sentou-se em frente à janela de vidro espelhado e encarou o horizonte de Belo Horizonte como se buscasse respostas no concreto dos prédios. Seus pensamentos estavam desordenados. A arrogância, o sarcasmo, a postura de líder imbatível. Tudo isso parecia ruir diante da simplicidade implacável de uma mulher que ele desprezou por tanto tempo. Lembrou-se das vezes em que passou por ela no corredor sem sequer dizer bom dia. Das reuniões em que zombava dos não decisores, das piadas em que chamava a equipe terceirizada de figurantes do rodapé. Agora, quem tinha salvado a fortuna dele não foi nenhum MBA de Harvard. Foi uma mulher que limpava o chão e que falava 5 idiomas. Eduardo sentiu um nó no estômago. Pela primeira vez, talvez, enxergava o que sempre esteve ali. O burburinho dentro da empresa não cessava. Cada setor contava a história com uma versão diferente, mas todas tinham algo em comum: a admiração inesperada. No grupo do WhatsApp da equipe comercial, alguém postou: "Cristina, a poliglota da limpeza". No financeiro, surgiram memes com a foto de Eduardo e a legenda: "Salvo por uma professora undercover". Até o estagiário do marketing, que sempre fingia não ver Cristina no refeitório, parou para cumprimentá-la quando ela passou mais tarde com o carrinho de lixo. Ela apenas assentiu, sem perder o foco. Não se deixava iludir por esses gestos tardios. Sabia bem que o respeito que vem depois do espetáculo muitas vezes é só performance, mas mesmo assim havia algo novo no ar. Pela primeira vez em 2 anos, ninguém a tratava como parte da mobília. Era como se finalmente tivessem olhado para ela, não como símbolo, mas como gente. Naquela noite, quando chegou em casa, encontrou Mariana deitada no sofá, coberta com a manta azul desbotada. O rosto ainda pálido, mas o sorriso cansado estava ali. "Oi, mãe, como foi hoje?", perguntou com voz fraca. Cristina soltou um suspiro longo, tirou os sapatos e se sentou ao lado da filha. "Foi diferente, filha, muito diferente". Pegou o celular, abriu o aplicativo do banco e mostrou o extrato. Entrou R$32.000.
Mariana arregalou os olhos. Você ganhou Cristina na loteria? Sorriu de canto. Mais ou menos. Conquistei o que era meu e o que era justo. Mariana segurou a mão da mãe com força. Elas ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Cristina completou. Isso é para você, pra gente voltar com o tratamento. Com calma, sem desespero. Pela primeira vez em muitos meses, elas jantaram sem pressa, sem medo do amanhã, e com uma serenidade que só quem sobreviveu à injustiça conhece. Na manhã seguinte, Cristina chegou mais cedo ao prédio. Não por medo ou ansiedade, mas por costume. Era o horário em que o silêncio reinava antes do entra e sai de saltos e ternos. Enquanto varria o hall de entrada, ouviu passos vindos da garagem executiva. Eduardo apareceu, sozinho, sem mochila de couro, sem celular na mão, sem os óculos escuros de sempre. Ele parou a uma distância segura e disse num tom que ela nunca tinha escutado antes. Obrigado, só isso, sem floreios, sem desculpas. Cristina ergueu os olhos e respondeu com um leve aceno. Não fiz por você. Fiz porque era certo. Eduardo engoliu seco. Eu sei. E ficou ali parado, como se quisesse dizer mais, mas não soubesse como. Então virou as costas e subiu. Cristina voltou ao que fazia. O piso ainda precisava ser limpo, e ela, como sempre, sabia por onde começar. Da sujeira que todos fingem que não existe. No decorrer da semana, outros diretores começaram a comentar a postura exemplar de Cristina. Um deles até sugeriu que a empresa oferecesse a ela uma promoção simbólica. O RH chegou a escrever um e-mail oferecendo a chance de trabalhar como assistente cultural em eventos da empresa. Cristina leu tudo com atenção. Depois deletou. Não queria mais ser vitrine de ninguém. O que ela precisava já tinha conquistado. Visibilidade com dignidade. Ainda assim, nos corredores, havia olhos que a seguiam com um respeito contido. Até os elevadores pareciam parar mais rápido para ela. Certa tarde, uma analista de contratos desceu até a copa e deixou sobre a mesa um envelope branco com um bilhete. Meu irmão é professor de húngaro. Ele sempre fala de você, do caso da universidade. Você nunca deveria ter saído de lá. Cristina dobrou o bilhete e guardou na bolsa. Ela não precisava mais provar nada para ninguém. Mas era bom lembrar. O mundo sabia quem ela era. Só tinha esquecido. No fim daquela mesma semana, Eduardo foi chamado para uma conferência com a matriz da Transglobal, em Viena. Era para apresentar os resultados da filial brasileira e justificar investimentos futuros. Mas ele não estava no mesmo eixo de sempre. Seus discursos, antes inflados de entusiasmo vazio, agora vinham com pausas, hesitações. Na noite anterior à apresentação, ele ficou no quarto de hotel revendo os slides e, sem perceber, abriu o Instagram. Rolando o feed, parou num story arquivado do próprio perfil. A cena do envelope, a piada dos nas 32 mil, a risada de fundo. Assistiu em silêncio. Ao final, ficou encarando o reflexo no vidro da janela do hotel. Pela primeira vez, sentiu vergonha, genuína, não daquela atitude em si, mas por ter achado aquilo engraçado. E se perguntou quantas vezes havia rido de alguém que não podia revidar. A resposta veio como um soco, mais vezes do que podia contar. Cristina, por outro lado, começava a reconstruir o invisível. Usou parte do dinheiro para pagar exames particulares para Mariana, comprou remédios de melhor qualidade e deixou agendado um novo acompanhamento com uma especialista em São Paulo. O restante guardou com cuidado. Fez questão de manter a rotina, os mesmos trajetos, o mesmo ônibus lotado das 5h45. Não queria chamar atenção, mas havia algo diferente nela. O modo como andava com o queixo mais erguido, como cumprimentava todos no elevador, mesmo aqueles que fingiam não ver, e como já não abaixava os olhos quando alguém dizia seu nome alto demais. Ela sabia que aquilo tudo era efêmero, que bastaria um novo escândalo, uma nova crise ou um novo diretor para tudo voltar ao normal. Mas agora havia algo que ninguém poderia tirar, a consciência de que ela se bastava e de que o silêncio que a rodeava nunca foi ignorância, foi sabedoria em modo de espera.
Eduardo voltou ao Brasil 3 dias depois da apresentação. Os relatórios estavam aprovados, mas ele não se sentia vitorioso. Desceu do carro na frente do prédio da empresa, olhou em volta como quem vê tudo pela primeira vez. Entrou pela porta giratória, cumprimentou o segurança, um gesto que ele mesmo estranhou. No elevador, encarou seu reflexo de novo. O terno era o mesmo, a barba ainda alinhada, mas por dentro algo estava fora do lugar. Ao chegar no 17º andar, a primeira coisa que viu foi Cristina varrendo o corredor, com o fone de ouvido pendurado no pescoço e uma garrafa de água do lado. Por um instante, pensou em puxar conversa, mas o olhar dela estava focado, presente, tranquilo, e ele, pela primeira vez, não sabia o que dizer. Sabia apenas que nada que dissesse agora seria suficiente. O respeito não se compra, não se exige, se conquista. E ele estava começando a entender isso tarde demais. Na pausa do almoço, Cristina desceu até o Jardim do Térreo, um lugar onde poucos executivos passavam. Era o único canto silencioso do prédio que ainda lembrava a simplicidade da terra, com árvores baixas, bancos de cimento e um som constante de vento entre as folhas. Ali, ela abria a marmita com feijão e arroz e comia em paz. Naquele dia, ao terminar a refeição, pegou um caderno antigo e começou a escrever. Não era uma carta, nem um diário. Era um projeto, uma ideia que vinha amadurecendo há meses. Criar um coletivo de mulheres subempregadas com formação acadêmica. Um espaço onde pudessem trocar experiências, encontrar oportunidades e se fortalecer. Ela sabia que não seria fácil, que enfrentaria resistência. Mas também sabia que, se esperasse por convites, nunca sairia do lugar. Já tinha esperado demais. Agora era hora de agir. E não por vingança, mas por legado. Poucos dias depois, Cristina entregou um formulário interno ao RH com uma solicitação incomum. Utilização de sala ociosa para encontros mensais de capacitação linguística entre funcionárias terceirizadas. A analista de RH, ainda surpresa com o pedido, levou a requisição direto ao gerente de operações. Ele leu, revirou os olhos, mas não teve coragem de negar, não depois do que tinha acontecido. Mandou aprovar. E assim, na última sexta-feira do mês, às 17h30, a pequena sala de reuniões do 10º andar recebeu 6 mulheres uniformizadas, sentadas em círculo com cadernos no colo e brilho nos olhos. Uma era ex-bibliotecária, outra formada em História, uma terceira havia feito técnico em Administração. Cristina abriu o encontro lendo um trecho de Clarice Lispector. Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Elas se entreolharam com um silêncio reverente. Não estavam ali por caridade, estavam por convicção. Começava ali um movimento pequeno, mas potente. Enquanto isso, Eduardo mal conseguia se concentrar. O episódio da herança tinha virado uma cicatriz mal cicatrizada em seu ego. O dinheiro foi transferido, os papéis foram aceitos e a confirmação oficial do patrimônio chegou dias depois. Mas ele não sentia vitória. Aquilo que em qualquer outra época seria motivo de ostentação, entrevistas, networking, mais fama, agora era um lembrete silencioso da própria falência emocional. Ele tentou seguir sua rotina, mas havia algo que o corroía, o fato de ter sido salvo por alguém que jamais valorizou. Tentou, inclusive, organizar uma campanha de reconhecimento interno, valorizando talentos ocultos. Mas tudo soava falso. Os funcionários viam o gesto como maquiagem. Ele sabia disso, e quanto mais tentava se reposicionar, mais a lembrança de Cristina, serena e firme, dominava seus pensamentos. Não havia marketing que limpasse aquilo. Não era uma crise de imagem. Era um espelho que pela primeira vez não mentia. O segundo encontro do grupo foi ainda maior. 11 mulheres. Uma trouxe o filho pequeno, outra veio direto do noturno. Levaram pão de queijo, chá de erva doce e um dicionário velho com anotações à margem. A reunião começou com Cristina, lendo uma notícia de jornal sobre o aumento da informalidade no país. Em seguida, propôs uma roda de conversas sobre o que a gente sabe e ninguém vê.
Uma delas, Solange, contou que já foi revisora em uma editora. Outra, Ana Paula, revelou que ensinava espanhol particular antes do marido adoecer. Aos poucos, histórias se entrelaçavam em algo maior, uma consciência coletiva de valor. Cristina observava tudo com o coração acelerado. Aquilo que começou com uma humilhação pública agora gerava uma rede de apoio real. Não havia palanque, nem marketing. Só mulheres que, mesmo empurradas para a margem, agora se reconheciam no centro de suas próprias trajetórias. Do outro lado da estrutura corporativa, Eduardo se perdia nas formalidades que antes o sustentavam. Foi chamado para gravar uma participação em um painel de liderança, mas recusou. Tentou escrever um artigo para o LinkedIn sobre resiliência em tempos de crise, mas não conseguiu passar do primeiro parágrafo. Nada parecia legítimo. Em uma tentativa de aliviar a consciência, marcou uma conversa com o RH para propor um reconhecimento oficial a Cristina. A ideia era dar a ela um certificado simbólico e uma publicação no site da empresa. O RH gostou, achou moderno, mas quando enviaram o convite, Cristina respondeu com educação: "Agradeço, mas prefiro que o reconhecimento venha em ações, não em postagens." Eduardo ficou sem reação. Não era desprezo, era firmeza. Cristina não queria tapinha nas costas, queria mudanças, e ele, pela primeira vez, entendeu que talvez não fosse ele quem daria essas mudanças. Talvez ele só precisasse sair do caminho. Na terceira reunião do coletivo, apareceu uma mulher do setor jurídico. Não era da faxina nem da copa, mas veio por indicação de uma colega que ouvira sobre o grupo no elevador. Sentou-se tímida, meio deslocada, mas ouviu cada fala com atenção. Ao final, aproximou-se de Cristina e disse: "Se você quiser, posso ajudar com registros, tipo CNPJ, formalização, coisa básica." Cristina sorriu com gratidão, mas manteve o pé no chão. Sabia o que significava sair do informal e o que isso exigia. Ainda assim, sentiu algo se formando ali. Uma ponte, não mais entre o topo e a base, mas entre quem tinha empatia e quem tinha coragem. E isso, ela sabia, era raro. Nas semanas seguintes, começaram a chegar doações anônimas, livros de gramática, impressora usada, cadernos. Alguém até deixou uma cafeteira na sala com um bilhete: "Que o estudo seja forte e o café também." O movimento crescia sem precisar pedir licença. Eduardo, por sua vez, passou a observar tudo à distância. Não porque quisesse controlar, mas porque não sabia mais como participar de um ambiente onde não era o centro. Durante uma reunião de diretoria, mencionaram o projeto informal das funcionárias da limpeza. Um dos executivos disse: "Isso é bom para a imagem. Responsabilidade social na prática." Eduardo não respondeu. Apenas ficou olhando o copo de água à sua frente. Sabia que por trás de cada elogio tardio havia a tentativa de se apropriar do que não era deles. Aquilo não era marketing, era reparação. E ele não era protagonista, era no máximo uma testemunha envergonhada. Certa tarde, resolveu descer discretamente até o 10º andar. Espiou pela porta entreaberta da sala. Lá estavam elas, sentadas em roda, uma lendo, outra corrigindo exercícios, outra com um bebê no colo, e Cristina, de pé, escrevendo algo no quadro branco. Eduardo não entrou, mas ficou ali parado por longos minutos, em silêncio. Na semana seguinte, uma repórter da rádio Itatiaia apareceu na portaria. Havia recebido, de forma anônima, uma gravação do episódio do envelope húngaro, com áudio, data e hora. Queria entrevistar Cristina. Ela recusou. Não buscava exposição, mas sugeriu que, se fosse para falar, queria que falassem do coletivo. A jornalista topou. Uma matéria foi ao ar no domingo, sem sensacionalismo, apenas fatos. Grupo de mulheres invisibilizadas retoma projetos acadêmicos após injustiça no ambiente de trabalho. Em 2 dias, o coletivo recebeu mais de 60 mensagens de apoio. Ex-professoras, servidoras afastadas, até mulheres de outras cidades querendo replicar a ideia.
Cristina ficou impressionada, mas cautelosa. Sabia como o entusiasmo coletivo podia virar esquecimento rápido. Ainda assim, abriu um e-mail. coletivoinvisíveis@gmail.com. Respondeu uma por uma. A diferença agora era que ela não estava mais sozinha. Tinha rede, tinha voz. E o mais importante, não precisava mais da permissão de ninguém. Eduardo ouviu a matéria no carro, parado no semáforo da Avenida do Contorno. Estava sozinho. Desligou o ar-condicionado, baixou o volume e ficou olhando os carros passando. Aquilo o acertou num ponto que ele não sabia que ainda doía. Por um momento, pensou em pegar o telefone e mandar uma mensagem para Cristina. Mas o que diria? Desculpa, parabéns? Nenhuma palavra parecia adequada. Ao invés disso, estacionou o carro no centro e andou até uma livraria. Comprou 3 livros, um de linguística aplicada, um sobre mulheres e mercado de trabalho e um dicionário de magiar. Deixou os 3 num pacote simples com um bilhete. Para que outras aprendam a ver o que eu demorei demais. Não assinou. Mandou entregar na sala do coletivo. Quando Cristina abriu, reconheceu o gesto. Não pelo conteúdo, mas pela hesitação embutida, e sorriu. Não era perdão, mas talvez fosse o começo de algo parecido com consciência. A chegada anônima dos livros virou assunto entre as mulheres do grupo. Uma delas sugeriu que fossem incluídos na pequena biblioteca improvisada que montaram num armário velho do escritório. Cristina apenas assentiu. Não precisava dizer de onde vieram. Sabia, e de certa forma, era bom que tivesse vindo assim. Em silêncio, sem marketing, sem tentativa de se redimir publicamente. O coletivo agora tinha nome e começava a ganhar estrutura. Decidiram fazer camisetas com a frase que uma das integrantes sugeriu num dos encontros. A gente não sumiu, só estava sendo ignorada. Cristina mandou fazer 20 unidades com o próprio dinheiro. No dia em que todas vestiram juntas, a copa ficou pequena demais. A empresa não soube como reagir. O RH tentou apoiar institucionalmente, mas Cristina já tinha aprendido a lição. O que é legítimo não precisa de chancela de cima. A força vinha de baixo, de cada história contida em cada uniforme que agora carregava orgulho estampado no peito. Enquanto isso, Eduardo começou a adotar uma rotina diferente. Passou a chegar mais cedo, cumprimentava todos, mesmo que com um sorriso sem graça. Parou de gravar stories, reduziu as postagens performáticas. Chegou até a ouvir calado quando um funcionário do TI disse que gostava mais dele quieto do que palestrando sobre produtividade. Em casa, tirou os quadros motivacionais da parede, substituiu por uma foto da mãe, que também foi empregada doméstica por 28 anos e que ele raramente mencionava. Certas noites, sentava-se com um caderno e escrevia memórias desconexas, como se tentasse entender de onde vinha tanto desprezo acumulado. O dinheiro da herança estava intacto. Ainda não sabia o que fazer com ele. Sentia que qualquer uso seria em vão se ele não se tornasse primeiro alguém digno de recebê-lo. Cristina o havia salvado financeiramente, mas o que mais o desestabilizava era que ela o havia desmascarado, e feito isso sem levantar a voz. Certa manhã, ao chegar para mais um dia de trabalho, Cristina encontrou uma carta impressa no armário onde guardava os materiais de limpeza. Não havia remetente, apenas o nome dela digitado com fonte simples no topo. O texto era direto, sem floreios. Eduardo assumia que havia agido como um homem cego pelo próprio status. Reconhecia que riu onde deveria ter escutado, humilhou quando deveria ter aprendido. No fim da carta escreveu: "Não espero nada de você. Só queria que soubesse que, por sua causa, hoje eu tento ser melhor do que ontem. Obrigado." Cristina leu uma vez só. Dobrou cuidadosamente o papel e guardou na bolsa. Não respondeu. Não precisava. Sabia que certos pedidos de desculpa, quando sinceros, não pedem retorno. Mas sabia também que a verdadeira mudança não vem em palavras, vem no comportamento. E naquele prédio, os sorrisos contidos e os silêncios respeitosos falavam mais que qualquer declaração pública. Na última reunião do mês,
o coletivo das funcionárias recebeu uma visita inesperada. Duas jovens da universidade onde Cristina lecionava antes de ser demitida, alunas antigas. Tinham lido a matéria da rádio e vieram com uma proposta: convidar Cristina para dar uma palestra no curso de letras, agora reestruturado. A princípio, ela recusou. Não queria voltar como símbolo de superação. Queria ser reconhecida pelo conteúdo. Mas as jovens insistiram. Tem muita gente lá que precisa ouvir sua história. Não como inspiração, mas como alerta sobre o que acontece com quem ousa ter voz. Cristina pensou por 2 dias antes de aceitar. Preparou o que ia dizer com cuidado. E na data marcada, entrou no auditório com a mesma postura que tinha ao empurrar o carrinho de lixo. Firme, discreta, digna. Quando pegou o microfone, não falou da herança nem da humilhação. Começou dizendo: antes de qualquer coisa, eu sou professora. O resto foi só consequência. A palestra durou pouco mais de 40 minutos. Não houve choro nem aplausos de pé. Mas cada palavra caiu como um peso exato nos ombros de quem ouvia. Cristina falou sobre ética, sobre silêncios forçados, sobre as microviolências que se escondem atrás de elogios condescendentes. Ao final, uma professora se aproximou e disse: "Você nunca deveria ter saído dali." Cristina sorriu, sem rancor. "Eu também achava isso, mas hoje eu entendo. Eu não saí, fui empurrada e sobrevivi." Quando saiu da sala, recebeu um abraço apertado de Mariana, agora com as bochechas mais coradas e a energia voltando ao corpo. "Você estava incrível, mãe." Cristina segurou as lágrimas. Não por emoção, mas por alívio. Alívio de saber que sua filha agora via nela não só uma sobrevivente, mas alguém que reconstruiu o próprio nome com as próprias mãos, sem caridade, sem favor, com a força mansa de quem nunca deixou de ser quem era. Enquanto isso, no 17º andar, Eduardo recebia uma notificação no celular. Empresa reconhecida por iniciativa de funcionárias em programa de educação. Leu em silêncio. O nome dele não aparecia. Não tentou mudar isso. Na verdade, sentiu alívio. Pela primeira vez, não precisava estar no centro para entender o valor do que acontecia. Fez uma transferência bancária anônima para o coletivo, sem valores exorbitantes, mas suficientes para cobrir 2 meses de material. Não assinou, não comentou com ninguém, apenas sentiu que talvez aquela fosse a primeira ação genuinamente generosa que realizava em anos. Mais tarde, passou no RH. Sugeriu que a empresa criasse um fundo permanente para iniciativas de base organizadas pelos próprios funcionários. Não usou o nome de Cristina, não citou o episódio. Apenas disse: "Tem muita gente com talento desperdiçado por aqui. A gente só precisa parar de olhar de cima para ver isso." No mês seguinte, Cristina decidiu tirar uma semana de folga. A primeira desde que começou na empresa. Viajou com Mariana para uma cidadezinha no interior de Minas, onde havia dado suas primeiras aulas como estagiária, décadas antes. Sentadas sob uma árvore no quintal da antiga pousada, conversaram sobre futuro. "Você pensa em voltar para a universidade, mãe?" perguntou Mariana com os olhos atentos. Cristina respirou fundo. "Talvez, mas não como antes. Agora quero ensinar de outro jeito, um jeito que inclua quem fica de fora." Mariana assentiu. Sabia que a mãe não falava só de profissão. Falava de um compromisso mais profundo, quase espiritual, com aquelas que, como ela, foram rotuladas, empurradas, esquecidas. Cristina olhou o céu limpo, sentiu o cheiro do mato e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não havia culpa, nem urgência, nem vergonha. Apenas a serenidade de quem, mesmo sem holofotes, recuperou a própria história. De volta à empresa, o coletivo seguia forte. Já somava quase 30 mulheres de diferentes áreas. Tinham criado um pequeno site, perfil no Instagram e até uma lista de espera. Uma vez por mês, uma convidada especial era chamada para compartilhar saberes. Uma advogada aposentada, uma técnica em enfermagem, uma bibliotecária demitida da universidade. O mais bonito, segundo Cristina, era que nenhuma dessas mulheres falava como vítima. Falavam como sobreviventes, como líderes de si mesmas.
A cultura da empresa, embora ainda marcada por desigualdades, começava a mudar. Pequenas coisas. Um chefe que passou a ouvir mais, uma coordenadora que elogiava sem condescendência, funcionários que passaram a aprender palavras em outros idiomas, como gesto de acolhimento. Era pouco ainda, mas era real. E Cristina sabia, mudanças verdadeiras não acontecem com anúncios, e sim com sementes plantadas em silêncio. E ali, o solo já não era mais tão infértil. Na comemoração de 1 ano do coletivo, organizaram um pequeno evento interno. Nada grandioso, apenas uma roda de conversas com café, bolo simples e a presença de algumas familiares das participantes. Mariana, agora mais saudável, levou flores para a mãe. Ao final da tarde, Cristina foi convidada a falar. Ficou em pé diante das cadeiras improvisadas, olhou ao redor e disse: "Eu passei muito tempo achando que tinha fracassado, que ser invisível era meu destino. Mas hoje, olhando para cada uma de vocês, eu entendo, eu não falhei. Fui silenciada, e agora juntas nós desatamos esses nós." Aplausos vieram, mas foram breves. O que ficou mesmo foi o silêncio posterior. Aquele tipo de silêncio que só nasce quando uma verdade profunda é dita com calma. Ali, entre copos plásticos e lágrimas discretas, firmou-se algo que nenhum cargo ou diploma podia criar: pertencimento. Na saída do evento, Cristina cruzou com Eduardo. Ele estava mais magro, com um semblante menos arrogante. Ela sorriu educadamente. Ele respondeu com um leve aceno. Não trocaram palavras, e não precisavam. Cada um sabia o lugar que o outro ocupava agora. Não mais opressor e oprimida, mas seres humanos que, à sua maneira, tinham enfrentado as consequências de suas escolhas. Cristina sabia que Eduardo ainda carregava muitos dos velhos hábitos, mas também sabia que ele nunca mais riria da mesma forma. E em um mundo onde tantos não mudam nem diante do abismo, isso já era algo. Ao sair do prédio, ela olhou para trás uma última vez e teve certeza. A mulher que entrou ali pela primeira vez, 2 anos antes, não era mais a mesma. E não por causa do dinheiro, mas porque finalmente ela tinha sido vista. E mais do que isso, tinha se feito impossível de ignorar. A história de Cristina não virou manchete nacional. Não gerou série nem filme, mas impactou vidas de um jeito que nenhum algoritmo conseguiria calcular. Uma dessas vidas foi a de uma jovem da limpeza do turno da noite, que começou a estudar italiano por conta própria depois de assistir a uma das reuniões do coletivo. Outra foi a de uma executiva do setor financeiro que passou a usar suas horas vagas para dar aulas de reforço às filhas das funcionárias. E assim, sem trombetas, sem grandes slogans, pequenas transformações se espalharam por corredores antes frios. Cristina nunca se autodenominou líder. Mas quem precisa de título quando se transforma o espaço com o exemplo? Em tempos de gritos vazios, ela foi sussurro firme. Em tempos de espetáculo, ela foi presença. E se essa história tocou seu coração, talvez porque você conheça alguém como Cristina, ou talvez porque você seja Cristina, compartilhe com quem precisa saber que dignidade não se perde. Ela pode até ser abafada, silenciada, empurrada para escanteio, mas não desaparece. Ela só espera o momento certo de renascer, e quando renasce não pede licença, apenas ocupa o espaço que sempre foi seu.